Hermenêutica, a arte de interpretar corretamente as Escrituras. Quando se trata de interpretação correta, devemos lembrar que nós temos que transpor várias barreiras. Uma das primeiras barreiras é a barreira histórica. Nós vivemos há 2000 ou mais anos distante dos autores e os primeiros leitores. E aquela distância de tempo faz com que coisas que eram naturais para aquela época se tornem bastante complicadas para nós. Segundo lugar, nós temos que fazer uma transposição em nossas mentes de uma cultura medieval, uma cultura bíblica da época de Jesus ou de Davi, para a nossa época moderna. Essas mudanças de cultura podem ser bem complicadas, essa transposição. Há mais uma barreira chamada distância geográfica. Nós moramos no Brasil, ou talvez em algum país na África, ou Portugal, mas os autores bíblicos viveram no Médio Oriente. E finalmente temos uma distância a transpor psicológica. A maneira que nós fomos criados significa que quando nós lemos essas escrituras, nós vamos chegar a uma conclusão que condiz com nossa própria formação psicológica. Enquanto eles foram formados numa psicologia diferente, de uma maneira de pensar diferente. Então, para entendermos as escrituras e aplicar as escrituras para a nossa vida, precisamos saber transpor estas barreiras. O Dr. René Padilha esteve aqui no Brasil há vários anos atrás e ele apresentou uma matéria em que ele discutiu a hermenêutica contextualizada. Ele fez a seguinte proposição. Ele disse que a maioria das pessoas que leem a Bíblia leem intuitivamente. Isto é, eles não leem com perguntas e dúvidas e questionamento como um estudioso faz. Quando ele lê a Bíblia, ele chega a uma conclusão natural, que é isso mesmo que a Bíblia está ensinando. Por exemplo, aquela história que eu vi uma vez de um rapaz em Belo Horizonte que, quando não se firmava numa igreja, estava encontrando seu lugar em outra igreja, finalmente em outra, e finalmente abrindo uma igreja de garagem. E atrás de um púlpito bem rude, ele está pregando para 2 ou 3 pessoas. E seu amigo vai indagar, você agora é pregador? Você agora é pastor? Diz, sim, eu sou. E como? Explica. Ele diz, bem, eu estive lendo a Bíblia e Deus me falou. Deus me falou? Como? Ele diz assim, meu filho Absalão, não lembra desse texto? Esse tipo de interpretação, que Absalão é abrir um salão, é uma complicação, porque é uma leitura da Bíblia intuitiva. É uma leitura que não busca o verdadeiro significado do texto. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas interpretar o texto como aquele indivíduo do interior, que, baseado no texto de Gálatas, que fala sobre o Aio, o pai do Gogos em grego, ele fala de aio que dá um temperinho, naturalmente confundindo aio com alho, e dá um temperinho à palavra, e assim por diante. Esse tipo de interpretação, às vezes, parece bem engraçado, porque quem já estudou o texto vai perceber que, em alguns casos assim, a aparente interpretação natural intuitiva não é a interpretação correta e certa. Então temos para o povo, especialmente o povo que não tem muita escolaridade, tem pouca leitura, nunca abriu nenhum comentário, a leitura intuitiva é a leitura natural. Depois temos as pessoas que vão estudar a palavra cientificamente. Eles vão querer explicar o texto no seu Sitzenleben. É uma frase que vem da Alemanha para dizer na sua situação natural.
na sua situação exegética. Então ele vai estudar a gramática, ele vai estudar o significado do vocabulário, vai tentar entender a situação histórica. Então ele vai entender o texto dentro daquela situação. Olha, não há nada de errado nisso. Aliás, é necessário. Quando nós buscamos, por exemplo, um comentário como este do Roberto Mans, um estudioso de grande capacidade do seminário de Fuller, e publicado agora seu comentário sobre o livro de Mateus, é óbvio que uma pessoa que estudou ao fundo, cientificamente, para interpretar o livro de Mateus. Mas, como o Dr. René Padilha deixou muito claro, isso não é suficiente. Ainda temos que fazer a aplicação para a nossa própria vida. Isso envolve o que nós chamamos de contextualização. Significa transpor aquelas barreiras em que aquilo que era entendido do texto no primeiro século, no século de Davi ou de Moisés, e aplicar isto para a nossa vida, precisa tomar certas precauções. Nesse sentido, nós temos que ser cuidadosamente legítimos na nossa interpretação, em trazer do passado para o presente aquilo que realmente Deus quer de nós. Uma interpretação contextualizada reconhece que Deus transmite sua mensagem sempre dentro de um berço cultural. Deus não fala em uma outra língua dos anjos, por exemplo, e espera que nós entendamos. Não, ele fala na língua grega, língua hebraica. Só que a terminologia da língua hebraica não é nossa terminologia. E a cultura não é nossa cultura. Note o fato que Davi, Salomão e outros homens de Deus eram poligamistas. Não quer dizer de forma alguma que uma interpretação correta seria nós também optarmos por uma vida poligamista. Note o fato que Davi e outros mataram muita gente como chefe de Estado, ele é homens sangrentos, e nós encontramos que Davi foi barrado de construir o templo justamente por isso. A pergunta então é: o que Deus pensa disso em nossa relação? Nós podemos entrar numa guerra e matar pessoas numa guerra como Davi fez? Ou estamos debaixo de um outro regime, uma outra obrigação? Isto se chama contextualização. E a interpretação vai trazendo para nós uma interpretação correta do que Deus quer que nós façamos. Deve se tornar muito claro a situação do intérprete, sua linguagem, maneira de pensar, avaliar os elementos positivos e negativos. Devemos ficar mais conscientes da cosmovisão do intérprete, uma vez que ele entende as escrituras de sua perspectiva. Hoje, nós somos tão imbuídos, tão mergulhados dentro de nossa própria cultura, que nós nem pensamos da possibilidade que estejamos desobedecendo à vontade de Deus na palavra, da maneira que nós ligamos a televisão. Talvez da maneira que nós criamos nossos filhos dentro da cultura brasileira. E assim por diante. Buscar na palavra de Deus como fazer essa transferência da comunicação da vontade de Deus, da situação Sitzenleben do primeiro século para o século 21, realmente é um grande desafio. Todos nós sabemos que tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, que diz assim: que a mulher deve ter autoridade na cabeça por causa dos anjos. Mas o que significaria isso para nós? Para Paulo e para os coríntios, não havia nenhuma dúvida sobre o que significava isso. Mas para nós, há muita dúvida. Nós não entendemos inteiramente que tipo de cabelo Deus deu para a mulher. É cabelo só comprido ou dá para cortar cabelo para ficar mais dentro de nossa cultura e não ser
mundanas às mulheres contemporâneas. E esta autoridade sobre a cabeça, o que significa isso? E por que os anjos estão envolvidos com isso? Todo tipo de interpretação de textos complicados, veja lá, muitas vezes é o problema de cultura, problema de uma situação que era conhecida para a época de Paulo, época de Moisés, mas não conhecido em nossa época. Distantes em termos de tempo. Nós vivemos um universo muito maior do que o universo dos autores bíblicos. Quando eles olharam para o céu, eles viram um céu muito mais próximo do que nós vemos. Quando nós vemos estrelas e galáxias a distâncias quase infinitas de milhões de anos-luz, ou até bilhões de anos-luz distante, nós não podemos nem começar a imaginar. Então, essa diferença do cosmovisão daquela época e nossa época faz parte dessa compreensão da palavra. Naturalmente, nunca vamos encontrar na palavra de Deus um erro científico. Nós sempre vamos poder interpretar a palavra de Deus de uma forma que Deus não esteja mentindo, porque Ele conhecia o tamanho do universo. E Ele estava cuidando pela inspiração dos autores bíblicos para não permitir que eles venham colocar na palavra de Deus algum erro, algo que não dá para transpor. E temos que admitir que essa dificuldade é realmente um erro. Nunca. A hermenêutica, para ser correta, deve ter como sua base uma interpretação gramático-histórico. Significa ouvir exatamente com o mesmo matiz de significado que o texto teve quando foi originalmente pronunciado. Por isso, o pano de fundo religioso, cultural, social tem grande importância para nós. Quando nós estamos interpretando a palavra de Deus, nós queremos o máximo de conhecimento desse pano de fundo. Livros como A Vida Diária na Palestina, na época de Jesus, de Daniel Hobbes, podem ajudar muito para nós entendermos aquelas práticas que são refletidas no Novo Testamento. Nessa cultura, se deve levantar dúvidas, questionamentos, porque se não fizermos assim, provavelmente vamos ouvir a nossa própria voz falando e não a voz de Deus. Pode estar ecoando em nossa cabeça. Uma igreja pode tornar-se mais avivada ou mais tradicional, baseada na sua interpretação, especialmente do livro de Atos e 1 Coríntios. Uma interpretação de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, vai dar para alguma pessoa a ideia de que o aparecimento do Novo Testamento fecha de vez a possibilidade de ver os dons espirituais sendo praticados dentro da igreja. É um caso de interpretação. Outra igreja avivada, interpretando esse texto e através de uma experiência com os dons, vai dizer mais de jeito nenhum. Aquele texto não está falando do Novo Testamento, está falando da segunda vinda de Cristo. São aquelas distinções da interpretação. Naturalmente, em tudo isso nós vamos sempre manter que a vontade de Deus e que sua igreja se mantenha cheia de amor, cheia de unidade. Ninguém pode duvidar que a palavra de Deus coloca a unidade da igreja como uma coisa prioritária e não uma coisa que a gente pode jogar fora, justamente porque nós não entendemos da mesma forma com nossos irmãos a maneira de interpretar algum texto bíblico. Algumas regras, já que estamos estudando hermenêutica, tem regras, tem jeito de interpretar corretamente ou incorretamente a palavra de Deus. Primeiro, diríamos o seguinte, que a Bíblia é a nossa última fonte de autoridade para a nossa fé e a nossa prática. No catolicismo, tem a tradição como a última regra.
que aceita ou rejeita afirmações doutrinárias. No liberalismo é a razão humana, da cabeça humana, que é a última fonte de autoridade. Se a Igreja Católica reconhecesse a Bíblia como a última autoridade, então algumas das suas interpretações teriam que cair fora. Teríamos dificuldades, naturalmente, em reconhecer Maria como corredentora com Jesus. Teríamos dificuldades em encontrar, já que a Bíblia nunca menciona que Maria foi imaculada. Então, depender das Escrituras como nossa única fonte de autoridade sobre Maria, sobre tudo isso, mostra a importância de nossa base evangélica ortodoxa das Escrituras ser nossa última fonte de autoridade na prática e na fé. A Bíblia é, essa segunda regra, a Bíblia é sua própria intérprete. É importante mostrar que não há contradições nas Escrituras. Compara-se a Escritura com a Escritura. Como que a Escritura interpreta a Escritura, nós vamos estar lembrando que uma concordância pode ser de grande utilidade para interpretar algum texto. Por quê? Porque a concordância mostra todos os textos onde uma palavra ou uma frase aparece em toda a Bíblia. E quando nós lemos todas aquelas frases e textos, nós podemos ter uma certa base para dizer, olha, mas a Bíblia interpreta a Bíblia. Esta frase aqui tem este significado dentro desse contexto, a mesma palavra tem um outro significado. Obviamente, tem mais valor ainda uma concordância grega, em que a própria palavra grega, em todas as passagens que aparece, é colocado nesta linha os textos que tem. Depois vamos mencionar que a Fiel, a editora Fiel, já lançou a concordância grega para qualquer pessoa que quiser procurar, conhecendo a palavra no original, todas as vezes que a palavra aparece e como é traduzida em nossas versões. Às vezes a tradução pode ser bem distinta e diferente. Ainda não temos em português uma concordância hebraica, mas um dia também nós vamos ter isso para ajudar-nos a estudar todo o vocabulário do Antigo Testamento. Terceira regra: ser crente é confiar no Senhor, que inspirou as Escrituras, e isto é de suma importância. Não é qualquer pessoa que está interpretando as Escrituras. É muito, muito significativo para nós saber que o Espírito Santo, quando nós oramos e buscamos sua ajuda, há de nos iluminar, como diz a palavra de Deus aqui em Mateus 13. Vocês se lembram desse texto onde Jesus, falando para os seus discípulos, diz assim: por isso lhes falou por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, falando dos incrédulos, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Agora versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nós ouvimos e entendemos, pois na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vocês veem e não viram, e ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Então é muito importante que a gente entenda que a palavra de Deus é para quem é convertido, nascido do Espírito, ensinado pelo Espírito Santo. Paulo faz referência a esta verdade em 1 Coríntios capítulo 2. Eu estive pensando nos versículos, por exemplo, que
aparecem em versículo 8 em diante, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Foi uma falta de compreender como interpretar as Escrituras que levou os judeus a buscar a crucificação de Jesus. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, chamado iluminação, que o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Com oração e com a orientação do Espírito Santo, nós temos a ajuda principal na interpretação da palavra. Número 4, a regra da experiência pessoal, que deve ser interpretada à luz das Escrituras e não ao contrário. Algumas pessoas têm uma experiência com algum espírito, talvez recebem alguma profecia, mas a palavra de Deus é contundente, que nenhuma profecia, nenhum ensinamento que está em desacordo com a palavra de Deus pode ser pronunciado como se fosse a palavra de Deus. Então, nossa experiência deve ser interpretada à luz das Escrituras e não ao contrário. Sonhos, revelações, visões e todas as mensagens recebidas de fora devem ser submetidas ao ensinamento da palavra de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículos 1 e 2, ajuda muito na compreensão desta regra básica. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas e mestres têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus procedeu de Deus, pelo contrário, é um espírito do anticristo. Mostrando que provar os espíritos que trazem sonhos, os espíritos que trazem revelações, profecias, devem todos passar pelo crivo da palavra de Deus. Número 5. Cada crente tem o direito e o dever de interpretar a palavra de Deus. Lutero e os reformadores em geral reconheceram a importância do privilégio de cada crente interpretar as Escrituras. Pode ser que ele erre em alguns textos difíceis, mas em geral, interpretar a palavra de Deus não é prerrogativo só de eruditos e cientistas. Não é só quem entende a língua original, mas para todos os crentes. Isto faz parte da famosa doutrina que Lutero ajudou novamente a recuperar desde os tempos antigos, o sacerdócio de todo cristão, o direito de entender e ler a palavra de Deus para si mesmo. Então eu espero que todos os meus ouvintes estejam lendo a palavra, interpretando a palavra de vez em quando, usando um bom comentário ou concordância para ver se aquela ideia está certa ou não. Nunca esqueça daqueles cristãos de Bereia, capítulo 17 de Atos, que quando Paulo e Silas, quando eles ensinaram a palavra de Deus, eles foram buscar na Bíblia se aqueles ensinamentos concordavam no que a Bíblia ensinava. Então essa é a quinta regra. Atos 17, 11, 2 Timóteo 2, 15. Número 6. É importante considerar o sentido que o autor quis dar àquilo que ele escreveu. Por exemplo, quando em João 2, versículo 19 a 21, uma versão inglesa, New English Bible, traduz Gênesis 11, 1, era uma vez
como nos contos de fada. A impressão que essa tradução dá é que Gênesis não é histórico. Está completamente errado. É histórico. Tanto capítulo 11, primeiro versículo, como qualquer outro versículo. E uma tradução que vai colocar ou acrescentar essa ideia de conto de fada é simplesmente errado. A palavra de Deus é a palavra de Deus, inerente. E que o autor tem um sentido real por trás das palavras que ele escolhe. Eu mencionei alguns instantes atrás, capítulo 2 de João. Eu queria chamar a sua atenção a este texto, versículo 19 em diante de João 2, quando Jesus disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os judeus entenderam que Jesus está falando daquele templo, aquele monstruoso prédio que estava em construção mais de 46 anos e ainda só terminou com mais quase 40 anos de construção. Quando Jesus estava falando, como o próprio texto explica, do seu próprio corpo, onde ele chamava o seu corpo santuário de Deus, que seria ressurreto depois de 3 dias. E não estava de modo algum pensando num prédio de alvenaria, de mármore, de ouro e de prata e madeira. Nós devemos, portanto, sempre buscar o significado que o próprio autor quer transmitir. Os irmãos que têm lido Na Casa do Meu Pai há muitas moradas devem talvez estranhar o fato que neste texto aparece a mesma frase, na casa do meu pai. Só que a casa aqui é a casa do templo em Jerusalém e não uma casa celestial. Agora, quando Jesus transforma aquela frase de um templo de alvenaria que vai ser destruída em um outro que vai ser reconstruído, dá para entender que Jesus, em João 14:1, está falando do seu próprio corpo, que ele vai para o sepulcro, vai ser crucificado, mas depois de pouco tempo ele voltará e receberá os discípulos de novo. E através do Espírito Santo ele manteria eles dentro deste corpo, tal como os ramos estão dentro da videira verdadeira, capítulo 15 de João. Então há um paralelismo entre a casa do Pai e a videira verdadeira, aparentemente. Número 7. Na medida que um texto reflete circunstâncias e pensamentos do autor e os seus leitores primitivos, na medida que as ideias correspondem à nossa situação, nós podemos ter certeza e facilidade sempre na interpretação. Por exemplo, na área do fruto do Espírito, ou as obras da carne, em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 23. Eu creio que nós podemos ter bastante segurança na interpretação desse texto. Por quê? Porque as obras da carne continuam hoje exatamente como continuava naquela época. A carne, prostituição, será que não existe prostituição hoje? Impureza, lascívia, pornografia, não existe hoje? Nós não vemos aqueles cartazes que se colocam nas ruas, que tem toda aquela razão de existir para criar lascívia. Idolatria não existe hoje, feitiçaria no espiritismo não existe hoje, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias não existem hoje, tudo existe hoje. A interpretação não é complicada quando a situação é a mesma naquela época do que em nossa época. Então, quando isso acontece, na medida que um texto reflete circunstâncias e pensamentos do autor da sua época, em nossa época podemos ter bastante segurança na interpretação. É natural interpretar a Bíblia a nosso favor.
Isso é muito interessante. Esta regra é que nós devemos interpretar a Bíblia contra nós e não a nosso favor em todos os casos. Claro, em alguns casos as promessas de Deus são para nós, mas em alguns casos nós podemos pensar que nós estamos bem com a palavra de Deus, que nosso irmão está mal. Nós descobrimos que quando Jesus começa a interpretar a Bíblia, especialmente no Sermão do Monte, os intérpretes da palavra de Deus da sua época estavam interpretando o texto a seu favor. E Jesus mostrou que eles estavam completamente errados. E tão errados que podiam ser condenados à condenação eterna por não entender bem as Escrituras. Examinai as Escrituras, mandou Jesus, para que nós possamos ter certeza daquilo que nós estamos entendendo. E ter aquele cuidado e humildade de perceber que em alguns casos nós estamos interpretando a Bíblia a nosso favor e não necessariamente como Deus quer que nós interpretemos. Vamos lá agora para especificar algumas regras mais particulares. Aquelas regras que nós já passamos agora, aquelas 7 regras, são bem gerais. Vá lá para uma regra um pouco mais específica. Esta palavra, que tem apenas um significado, chamado literal, e que deve ser entendida dessa forma, é uma das regras básicas da interpretação bíblica. Em 1839, Benjamin Jowett, de Oxford, na Inglaterra, disse: a Escritura, isto é, o texto, tem um significado. Aquele que estava na mente do profeta, o evangelista, que primeiramente falou, escreveu aos seus ouvintes ou leitores, que primeiramente eles receberam. A verdadeira interpretação é deixar-nos sozinhos com o autor. O que Jowett queria dizer com isso todo é que interpretar o texto é interpretá-lo no mesmo sentido que o autor queria que nós entendêssemos. Quando, por exemplo, nós encontramos a frase em João 2, que Jesus não se comprometeu com os judeus, o texto aqui, eu vou ler versículo 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. A palavra então que significa a palavra crer? Porque João, desde o início até o fim, diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Agora diz, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque eles conhecia a todos. Não é óbvio que a palavra crer, no versículo 25 de João 2, não significa crer para serem salvos. Eles crerem no Senhor Jesus, mais ou menos como Nicodemos cria. Ele diz que Jesus era o mestre vindo do céu, que obviamente era um homem usado por Deus, porque senão ele não podia fazer os milagres que ele fazia. Mas quando diz o texto, o próprio Jesus não cria neles, porque no original é a mesma palavra, eles creram em Jesus, Jesus não cria neles, traduzida nesta versão, não confiava neles, significa que Jesus percebeu claramente que a fé deles não era uma fé salvadora, não era uma fé de compromisso. Daí nós podemos entender, interpretando corretamente, dentro do significado que o autor tinha, que a palavra fé, em alguns contextos, não significa, ou crer, não significa a mesma coisa que significa em outro texto. Isto é, fé salvadora. 2 Coríntios, capítulo 3, distingue entre letra e espírito. Que distinção, afinal de contas,
nós devemos manter em nossa mente quando nós lemos as Escrituras e fizermos essa distinção entre letra e espírito. Aqui está o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo... eu quero ler o versículo 2. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança. O que nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos alunos e estudantes da palavra, a letra da Bíblia não mata no sentido normal dessa palavra, isto é a palavra que nós temos que entender. É a letra da palavra. O que Paulo queria dizer quando ele distinguia entre letra e espírito é que nós podemos ler a letra de uma maneira legalista. Uma maneira em que nós fazemos o que só Deus pode fazer e nós tentamos salvar a nós mesmos. Era como os judeus que tentaram seguir todas as regras da letra e falharam no fim, porque não é por obras de justiça que nós temos feitos que nós somos salvos. Mas entender pelo Espírito, pela iluminação do Espírito é fundamental. Lembra que quando nós falamos sobre a história da interpretação na primeira aula, que nós falamos sobre a interpretação literal do texto. O que o texto significa literalmente? Quando nós lemos, por exemplo, nos 10 mandamentos, que nós não devemos trabalhar no sábado, que o 7º dia é um dia consagrado ao Senhor. Se nós vamos entender esse texto corretamente, não é difícil chegar a uma interpretação literal, que nós temos que parar de trabalhar e nunca, como os adventistas também fazem, nunca trabalhar no sábado. Mas quando nós lemos da palavra de Deus, que para Deus esta regra, esta lei era para Israel, era para a nação judaica, e que para os gentios, o povo de Deus, que alguns podem guardar um dia e estar fazendo a vontade de Deus, e outros podem assim pensar em todo dia igual e não fazer diferença nenhuma. Aqui está o texto da palavra em Romanos capítulo 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, por exemplo, aquelas diferentes tipos de animais limpos e não limpos que foram proibidos para Israel. Quem come para o Senhor. Os irmãos lembram que Jesus purificou todos os alimentos. Então, quando nós fazemos distinções judaicas, nós percebemos que literalmente não é exatamente a vontade de Deus necessariamente que nós, de uma forma legalista, guardemos o sábado, ou que nós evitemos de comer carne de porco, presunto, por exemplo. Não. Se nós lermos em Marcos capítulo 7, que Jesus purificou todos os alimentos, e se nós encontrarmos na palavra de Deus que guardar o sábado pode se tornar uma cilada, pode se tornar uma regra legalista, nós teríamos que ver que a palavra de Deus tem seu motivo de passar para nós princípios, tem analogias,
Por exemplo, guardar o sábado para o israelita era muito importante, como uma espécie de celebração de um feriado por semana. Era um feriado consagrado ao Senhor. Nós temos outros feriados, nós temos até o domingo, nós cuidamos de nosso corpo, dando aquele descanso, mas durante o Novo Testamento, a época do Novo Testamento, não se guardava mais o sábado entre os gentios. E todo dia se tornou um dia do Senhor. Nós até encontramos no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 10, que o domingo é dia do Senhor, que nós guardamos para a glória do seu nome e até servimos ao Senhor. Por quê? Porque nós já entramos, segundo Hebreus capítulo 4, no descanso do Senhor. Estamos vivendo o sábado todo dia, no seu sentido mais espiritual, no seu sentido tropológico, que os próprios irmãos nossos dos primeiros séculos perceberam, que não é para interpretar todas as regras de Israel literalmente, mas que há alguma maneira tipológica de entender a palavra de Deus. É certo que nós não podemos buscar todos os significados medievais, literal, alegórico, tropológico, analógico, mas em algumas parábolas de Jesus, sobre os trabalhadores contratados em diferentes horas, nós podemos encontrar diferentes maneiras de entender esse texto de Mateus 20, 1 a 16. Eu queria chamar sua atenção das diferentes aplicações que esta maravilhosa história de Jesus tem para nós. Se lembram que esses trabalhadores foram contratados a diferentes horários e todos foram prometidos que o dono da terra, o fazendeiro, daria para eles uma moeda que era o salário de um dia daquela época. Mas quando ele começou a dar, primeiramente, àqueles que trabalham apenas 1 hora, aquela moeda, quando aqueles que trabalharam apenas 3 horas deu a moeda, aqueles que trabalharam 6 horas, mesma moeda. Quando ele chegou a dar aqueles que tinham trabalhado uns 11 horas, a mesma moeda, eles começaram a resmungar e começaram a queixar-se. A pergunta é esta: o que significa essa parábola? Tem havido muitas diferentes ideias sobre como entender essa parábola. Alguns, por exemplo, homens como Tomás de Aquino, aquele famoso teólogo católico do século XII, diz que palavras são sinais de coisas e coisas são sinais de outras coisas, que é a base da alegorização. Com esse pensamento se pode provar qualquer verdade, portanto nós temos que rejeitar a alegorização. Mas ele entendeu que a palavra dia, dentro da parábola, significa a vida do indivíduo, que as horas referem à conversão em diante. Depois de uma pessoa se converter, ele tem tanto tempo para trabalhar pelo Senhor. E que uns vão trabalhar apenas 1 hora, outros vão trabalhar 6 horas, em proporção ao tempo de vida depois da sua conversão. Mas o galardão é o mesmo, é a vida eterna. Depois, um autor anônimo de uma obra chamada Pérola, ele diz que esta parábola representa uma criança que morre com 1 ou 2 anos e, portanto, não tem tempo para servir ao Senhor nem um pouco. Mas ele também vai viver eternamente com o Senhor. Foi uma ideia muito interessante, que ele recebeu o mesmo galardão daqueles que aguentaram o calor e ficaram cansadíssimos trabalhando o dia todo. John Popper de Goch, século XV, entendeu que esta parábola não estava dando alguma base para mérito, e que esta parábola ataca a proporcionalidade. Essa ideia que alguns santos que trabalham muito, pessoas que vêm do mosteiro, vão ser galardoados muito mais do que aqueles que trabalham pouco.
Martinho Lutero, em 1517, deu sua explicação. Ele estava começando a entender alguma coisa sobre o Evangelho. Deus dá galardões iguais às obras grandes e pequenas. Tudo vai ser galardoado. Essa interpretação de 1517. Depois, Lutero achou que Deus reconheceu a humildade dos trabalhadores, e desses últimos, esses eram mais humildes, e valorizou o trabalho por causa da sua humildade, em contraste com aqueles outros que trabalham o dia todo e eram orgulhosos, os soberbos. Em 1525, Lutero mudou de novo e achou que o ponto essencial é que Deus torna sem valor os que dependem das obras da lei. Então, aqueles que trabalharam muito tempo eram aqueles como judeus que trabalharam na base da lei, tentando oferecer obras para Deus. Todas as nossas obras são indignas e dependemos inteiramente da graça de Deus. A chave da interpretação é que Deus é misericordioso. Quais dessas interpretações está certo, meu amigo? Naturalmente eu não vou dizer, mas na minha opinião, Lutero estava certo. Não apenas uma das suas interpretações, em várias. E com certeza a interpretação que reconhece que uma criança que morre com apenas 1 ano e que não tem possibilidades nem capacidade para servir ao Senhor, vai ser galardoado também, não acha? Eu acho que sim. Anthony Thistleton, o inglês, pergunta: como é que podemos falar a palavra de Deus não apenas pressupondo a fé, mas suscitando fé e compromisso? A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela precisa ser pregada de uma maneira que ela suscita fé, não apenas nos incrédulos, mas também naqueles que dizem que creem, mas que não têm compromisso, como aqueles judeus da época de Jesus, em João capítulo 2, 22. Talvez uma interpretação da palavra de Deus baseada no que nós chamamos de sensus plenior vai ser exigida, essa interpretação, em alguns casos, não em muitos casos, porque realmente a regra básica, específica, é interpretar literalmente a palavra de Deus. Mas há uns textos, eu queria chamar sua atenção a um dos mais óbvios, é capítulo 24 de Mateus. Mateus 24, versículo 15, diz assim: quando, pois, virdes o abominável de desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, assim por diante. Quando nós lemos o fim deste parágrafo sobre aquele abominável de desolação, o texto diz, no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Meus amigos, quem é esse abominável de desolação? Temos 3 interpretações, todas elas com bases muito fortes na palavra de Deus. A primeira interpretação é de Daniel. Daniel estava falando de antigo Epifânio, que viveu 170 anos antes de Cristo. O fato é que Jesus podia tomar esse texto de Daniel e aplicar a destruição de Jerusalém, quando Tito destruiu a cidade, por isso que os judeus cristãos deviam fugir, como de fato fugiram para Pela, e escaparam à destruição, aquela terrível tribulação que aconteceu nos judeus, que pensaram que Deus ia interferir e manter a cidade em pé. Eles fugiram e acompanharam exatamente o que o texto diz, literalmente, só que Jesus Cristo não voltou imediatamente após a tribulação daqueles dias.
E quando nós lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que haverá mais um homem de iniquidade, um homem que vai ser uma espécie de Deus encarnado, que nós entendemos seria o anticristo, que não foi cumprido quando Jerusalém foi destruído, e que nós ainda entendemos seria a besta de Apocalipse 13, quando nós vemos desta forma uma terceira interpretação do abominável de desolação, após a vinda de quem Jesus de fato voltará, Como nós sabemos disso? Porque Paulo diz exatamente isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que este indivíduo chamado homem de iniquidade vai se destruir pela vinda de Cristo. 2 Tessalonicenses. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora, este indivíduo que vai fazer milagres e sinais e prodígios será destruído, diz versículo 8, pela manifestação da parousia da vinda de Cristo. Ano 170, antigo Epifânio. Ano 70 depois de Cristo, Tito e a destruição do templo. E agora a terceira interpretação, baseada num acontecimento futuro, quando o anticristo vai ser destruído pela vinda de Cristo. Mostrando o quê? Querido estudioso, intérprete da palavra, alguns poucos casos, uma interpretação só não condiz com o significado dentro do próprio texto. Foi o próprio Senhor Jesus que reinterpretou aquele texto de Daniel sobre o abominável de desolação e jogou para o futuro. Então nós podemos com certeza fazer a mesma coisa. Alguns naturalmente vão dizer que Deus falou alguma coisa que ele ouviu que não tem nenhuma base nas Escrituras. E nós devemos ter muito cuidado de não acrescentar uma nova interpretação à palavra sem que o autor autorize essa interpretação.